Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do quarto trimestre de 2020 da CIA Hering. Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como ouvintes, durante a apresentação da empresa. Posteriormente, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas para os senhores participarem. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Fábio Hering, presidente da companhia, o senhor Rafael Bossolani, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o senhor Tiago Hering, diretor executivo de Negócios. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, é Fábio falando. Quero cumprimentar e agradecer por participarem dessa nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Juntamente com ela, a gente consolida, então, o exercício de 2020 como um todo. Ano que talvez tenha sido mais desafiador da história da companhia, mesmo com os seus 140 anos, né? Pela inesperada, logo no início do ano, há exatamente um ano atrás, vinda desta pandemia, que nos obrigou a repensar todo o planejamento do próprio ano, bem como também se adaptar muito rapidamente a essa realidade completamente inesperada e da qual não tínhamos o menor preparo. Eu destacaria assim que nas diversas frentes conseguimos com velocidade construir soluções que não só endereçaram bem aquele enorme desafio do próprio ano, bem como também acabaram por colocar um caminho novo de futuro para a companhia no seu modelo de negócios, incluindo os canais de distribuição e principalmente sua maneira de interagir com os nossos clientes consumidores, né? Foi, sem dúvida nenhuma, também um momento muito importante, especificamente para a nossa organização, tendo em vista que foi um ano em que desenvolvemos um time novo de liderança na companhia, conseguimos trazer valiosos talentos novos para a companhia, bem como também conduzir talentos internos que tinham história dentro da companhia já para postos de liderança, assumindo desafios não só, volto a dizer, do próprio ano, bem como também do futuro próximo da companhia. Sem dúvida nenhuma. Isso tudo mostra a agilidade, a capacidade de reagir a novos cenários, a capacidade nossa de nos transformarmos, de inovar, e conseguimos com isso então encerrar o ano, mesmo com uma infeliz queda de vendas significativa, até por conta de, num primeiro momento, ter o fechamento total das nossas lojas físicas, e eu incluo aí não só próprias, mas obviamente também franquias, aquilo que é chamado de varejo multimarcas, que são milhares e milhares de pontos de venda que a companhia está presente e que de um dia para o outro se encerraram. A retomada ela foi a partir de mais ou menos a metade do ano, paulatina. Os desafios que se apresentaram durante o segundo semestre, principalmente concentradamente no quarto trimestre, foram desafios também de ordem de como conseguir retomar o abastecimento do mercado. Não só o nosso setor como um todo sofreu isso, mas diversos setores. Para nós, isso também serviu de um novo desafio. O desafio deixou de ser, no finzinho do quarto trimestre,
a venda e passou a ser eu conseguir abastecer bem os nossos pontos de venda. Isso fez com que a gente acabasse o ano com um quarto trimestre em que tivemos, sim, uma perda de oportunidade de crescimento de vendas por conta da dificuldade do abastecimento. Mesmo com tudo isso, acho que a companhia, pela sua solidez de capital, conseguiu atravessar esse período de forma absolutamente imune a percalços ou a crises de caixa. Fizemos uma boa gestão de caixa, mesmo nesse ano de pandemia de 2020, a companhia fez um bom retorno aos seus acionistas através tanto do pagamento de juros sobre o capital e dividendos, bem como também através de um programa agressivo de recompra de ações, entendendo e ainda vendo o preço das nossas ações como um atrativo investimento. Finalizando, o mais importante de tudo para nós talvez tenha sido justamente a sensação que a gente tem hoje desse trabalho bem feito durante o ano de 2020. Não estamos satisfeitos com os resultados, mas muito felizes com o que conseguimos conquistar diante dos desafios que 2020 nos trouxe. E principalmente pela formação de um time muito forte, muito concentrado e comprometido em criar futuro para essa companhia. Foram enormes os avanços na parte tecnológica, foram enormes os avanços principalmente nos nossos canais de venda, não só através da maior dinâmica e do grande crescimento no canal eletrônico, mas principalmente pelo trabalho bem feito em criar de fato a omnicanalidade. Nós vamos ter na sequência as apresentações do Rafael e do Thiago, que eu acho que demonstrarão perfeitamente tudo isso que foi feito e que está sendo feito e como a gente está olhando para frente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Rafael. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. E obrigado pela presença e participação no nosso call de resultados do último trimestre do ano de 2020. Eu gostaria de comentar os nossos resultados e o nosso desempenho financeiro, começando pelo slide número 3. Então, começando, a receita bruta da companhia, ela atingiu 503,4 milhões no trimestre, então um aumento aí de 0,1% em relação ao quarto trimestre de 2019. O desempenho das vendas dos canais sell-out, eles foram influenciados pela performance do canal e-commerce, que cresceu mais de 230%. Esse canal ele vem apresentando crescimentos exponenciais trimestre após trimestre, e no quarto trimestre de 2020 ele representou 14,3% das vendas da companhia. Esse crescimento ele foi impulsionado principalmente pelo aumento do tráfego em nossas plataformas e também pela melhora na conversão de vendas, resultado de uma boa execução da estratégia comercial, da ampliação de sortimento, evolução da experiência e da usabilidade nos sites, além de diversas ativações personalizadas através do nosso CRM. Já as lojas próprias, elas totalizaram vendas de 115,6 milhões no ano, uma redução então de 11,6% versus o ano passado. Mas vale destacar aqui que, apesar dessa redução bastante acentuada no fluxo de consumidores, né, que foi na ordem de 35%, e também resultado aí da restrição parcial do comércio em praças importantes aí que a gente teve, como São Paulo, Minas Gerais, essas lojas elas apresentaram importante aceleração nos indicadores de produtividade, né, como aumento na taxa de conversão, que cresceu mais de 5 pontos, o ticket médio cresceu 12%, puxado aí pelo aumento nas peças por atendimento. Então, acho que também é importante ressaltar
que o desempenho das vendas no trimestre, principalmente nos canais sell-in, ele foi impactado pelos desafios no abastecimento de produtos, né, fruto de uma retomada gradual do nosso processo produtivo, e também, em menor escala, né, algumas restrições aí e atrasos de matérias-primas. Mas ao longo do semestre a gente observou uma aceleração gradual das vendas e o desempenho acima das nossas projeções iniciais, o que acabou fortalecendo aí o nível de confiança da rede e provocou uma revisão na nossa estratégia de abastecimento que gerou atrasos e postergação na entrega de mercadorias nesse último trimestre do ano. Seguindo para o slide 4, o lucro bruto da companhia atingiu 185,2 milhões, então o mesmo patamar em relação ao quarto trimestre de 2019, e já a margem bruta 43,6%, né? Então, de 20 basis points, que foi influenciado principalmente pela maior participação no sell-out no nosso mix de venda, uma melhora na margem das nossas coleções e um menor nível de desconto, principalmente nas vendas de saldo, né? Seguindo a nossa estratégia de preservar sempre a qualidade das nossas vendas. No acumulado do ano, o lucro bruto atingiu 419,6 milhões, uma margem de 39,1%, e aí principalmente em razão do menor faturamento, né? Então essa retração na margem observada, ela está relacionada primordialmente aí à menor diluição do nosso custo fixo e consequente desalavancagem operacional na nossa operação fabril. Seguindo para o slide número 5, as despesas operacionais elas atingiram 138,4 milhões no quarto trimestre e foram impactadas aí negativamente por itens não recorrentes, num valor aí líquido de 6 milhões de reais, que estão relacionados principalmente a reestruturações da companhia. Então, se a gente excluir esses efeitos extraordinários, tanto do quarto trimestre desse ano quanto do ano anterior, que no caso foram positivos, no trimestre a gente foi capaz de reduzir nossas despesas correntes em mais de 7%, né? E aí influenciado principalmente pela redução e gestão das nossas despesas em loja, a gestão das nossas despesas e investimentos com marketing, e aí diversos contratos e serviços diversos que mais que compensaram o aumento nas despesas com fretes relacionados à maior venda do nosso canal online. No acumulado do ano, as despesas operacionais atingiram 338 milhões, 4 milhões, né? Diminuição de 32% em relação a 2019, sendo que a redução das despesas correntes, né, normalizadas, foi de mais de 16% no ano. O EBIT da companhia atingiu 68,5 milhões, 17% menor que o ano anterior, impactado essencialmente por esses itens extraordinários na despesa, conforme já mencionei. Se a gente excluir esses efeitos, nosso EBIT da corrente foi de 74,7 milhões, então um crescimento aí de 0,2%. No ano, nosso EBITDA atingiu 170 milhões, uma queda de mais de 35% versus 2019 e uma margem de 15,8%, sendo que esse EBITDA corrente da companhia, no acumulado do ano, seria de 77,5%. Seguindo para o slide número 6, o lucro líquido da companhia totalizou 55,6 milhões no trimestre, então uma diminuição de 12% comparado ao quarto trimestre do ano anterior, influenciado aí pela redução do nosso resultado financeiro líquido, na ordem de 9 milhões, principalmente em função da menor taxa de juros, além de alguns custos aí de uma dívida que a gente contratou no primeiro semestre do ano para formar um colchão de liquidez para atravessar o ano de uma forma mais suave. No acumulado do ano, o lucro líquido da companhia atingiu 343 milhões, então um aumento de quase 60% versus o ano de 2019, foi impulsionado aí por diversos créditos fiscais operacionais e um aumento no resultado financeiro líquido de 150 milhões, em razão das correções monetárias desses créditos fiscais que eu acabei de mencionar, tanto um crédito presumido de ICMS e a correção na base de cálculo também do PIS e COFINS, além de alguns créditos do imposto de renda e na contribuição social de 115 milhões. Por último, no slide 7, antes de passar a palavra para o Thiago,
No que diz respeito ao fluxo de caixa, a gente observou que a companhia teve uma geração de caixa livre de 45,8 milhões, 15 milhões abaixo do ano passado, principalmente em função do menor resultado operacional, apesar da redução do investimento no capital de giro. No acumulado do ano, a geração de caixa foi de 35,9 milhões, uma redução de 79% versus o ano anterior, e aí reflexo desse menor resultado operacional. Mas eu acho que vale destacar aqui novamente uma gestão que a companhia executou bastante tempestiva do nosso caixa, né, incluindo o foco na nossa gestão de capital de giro e uma série de repriorizações de investimentos que foram feitos ao longo do ano. Então, em dezembro, a gente encerra o ano com uma posição de caixa líquido de 265 milhões, mesmo após aí nos últimos 12 meses a gente ter realizado investimentos próximos de 47 milhões de reais, comparados a 65, e recomprados 65 milhões em ações, além de ter distribuído mais de 70 milhões entre dividendos e JCP aos nossos acionistas. Então, a gente tem feito, então, uma gestão bastante focada na preservação da nossa solidez financeira, e a nossa expectativa é seguir com uma forte geração operacional de caixa aí nos próximos períodos. Então, eu queria agora passar a palavra para o Thiago. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, seguros. Vou dar continuidade à apresentação aqui, trazendo uma abordagem focada mais em negócio. Dividimos a apresentação aqui numa visão de marcas, canais, e concluo falando um pouco mais sobre os projetos estruturantes em curso, nossa jornada de transformação digital e o redesenho da nossa cadeia de supply. Começando pela marcas, né, queria trazer aqui um pouco da estratégia 360 que foi implementada ao longo desse trimestre em cada uma das marcas, começando pela Hering. Então, remeto aqui ao slide número 9, onde a gente traz aqui uma foto ilustrativa da campanha de final de ano, que teve como protagonistas a família Gil, uma campanha muito centrada no verão, alegria, cor, ritmo, música, e uma família que retrata muito da cultura e tradição do Brasil, né? Tudo isso sob o chapéu da nossa tagline, que é o básico do Brasil. Uma campanha incrível, uma satisfação estar ao lado dessas figuras tão icônicas, né? E a gente conseguiu traduzir muito bem isso em todos os pontos de contato, numa agenda de presenteáveis também, todos com muita cor, produtos e novas categorias, complementando todo o storytelling. No slide seguinte, a gente traz aqui, dentro da nossa timeline do trimestre, alguns destaques. Em primeiro lugar, esse fluxo novo de cápsulas, a gente tem conseguido colocar lançamentos no nosso e-commerce de forma bastante rápida, em até 3 semanas, testando produtos novos que na sequência, se provados, viram realidade, linha, que vai para todos os nossos canais. Então, um exemplo aqui foi a cápsula de Smile, e impressionante como eles apresentados, né? Um sell-through bastante robusto, e também uma aquisição de novos clientes, né? De um novo perfil, de uma nova audiência, o que é bastante importante para a oxigenação, rejuvenescimento da marca, essa conexão com públicos mais jovens e novas audiências, novas tribos. Os números de alcance e impressão também bastante significativos. Da mesma forma, em outubro, na nossa campanha com cunho social do Outubro Rosa, que também traduziu números bastante robustos. Em novembro, destaco a nossa campanha de Básico para Todos, com amplitude de grade, tamanhos e modelagens, né? Acho que a foto é bastante ilustrativa, também com um desempenho bastante interessante, bom nível de alcance, engajamento e uma quantidade expressiva de impressões. E assim continuou o Flow, sempre tentando traduzir o mais rápido possível a tendência, óbvio, convergindo com o nosso estilo proprietário, sabendo trabalhar muito bem os atributos da Smart Choice, né? Essa equação de valor que combina qualidade, design, tecnologia e preço justo, que é a tônica, a proposta de valor da marca desde sempre, e sempre recebendo um toque de contemporaneidade, uma modernização no seu discurso.
tratando ainda da experiência 360, acho que vale destacar uma jornada de ampliação de pontos de contato que a gente vem fazendo, evoluindo em todas as nossas plataformas, a estética, o look and feel, seja no site, seja na mídia social, e agora também com o lançamento do nosso app em novembro, já com 38 dos primeiros 30 dias, com um crescimento exponencial em participação de vendas totais, e levando muito além da transação em si, né? Ou seja, traduzindo ao cliente a melhor experiência, com dicas de moda, com ofertas exclusivas, com o nosso loyalty recém-embarcado, em dezembro com destaque para uma agenda de presenteáveis, né? Facilitando essa jornada de compra do presente. A gente acredita muito no app, não só como uma ferramenta transacional, mas como uma ferramenta de relacionamento contínuo com o cliente, ampliando os pontos de contato, estabelecendo uma relação próspera, frequente e fiel. Agora, passando ao slide número 12 e 13, eu vou falar um pouco sobre o projeto de Intimates. A Hering Intimates é uma linha, né, submarca dentro do chapéu Hering, obviamente traduz a proposta de valor da marca-mãe. É uma linha que nos últimos anos, de certa forma, careceu de um maior foco, e a gente vê nas pesquisas, na tendência mais recente, o comportamento de consumo crescente da linha, provocado também pela pandemia, pelo stay at home, mas que a gente entende que é uma tendência estabelecida e que deve continuar. O segmento de moda íntima dentro do mercado de vestuário traduziu a melhor recuperação ao longo dos meses e uma penetração no digital bastante interessante, acima dos 25%, acima da média do setor. Então aqui reside uma oportunidade de combinar sortimento, sourcing e uma abordagem de canal um pouco menos convencional. A gente tem muito sucesso. A marca tem forte awareness no segmento, veio perdendo consideração em conversão nos últimos anos por essa perda de foco. A gente restabelece o foco, investindo em ampliação de sortimento, revisão da oferta de preço. A gente vem investindo também no nosso P&D, seja na produção própria ou através de outsourcing, para entregar bom nível de qualidade e tecnologia, e novas matérias-primas para enriquecer ainda mais a proposta de valor. E tem sim um foco, uma abordagem no digital, evoluindo a nossa plataforma, construindo uma seção própria, com uma jornada muito mais fluida e sem fricção, mas também existe uma possibilidade bastante interessante de expansão da linha nos canais tradicionais, seja loja física, onde a gente deve testar o modelo de shop-in-shop, em lojas de tamanho médio, uma experiência completa em mega lojas, e uma venda mais focada em conveniência nas lojas e formatos compactos. E também no multimarca existe uma boa possibilidade aqui, seja como complemento de portfólio dentro dos clientes tradicionais, ou seja numa alavanca de clientes especialistas. A gente está bastante confiante aqui, o plano está construído, tem um horizonte de 3 anos, a gente deve aqui já capturar o incremento de receita. A gente já vem observando números bem interessantes, tanto no e-commerce, onde houve crescimento exponencial da linha, 4 vezes maior que o ano anterior, como também nos canais físicos e de atacado. Fechando o capítulo de marcas, falo um pouco da Disarm, que também evoluiu bastante na sua experiência 360, uma marca que hoje tem uma forte concentração de receita no multimarca, mas a gente fez alguns investimentos importantes em marca nesse último trimestre. Lançamos 2 novas lojas conceito, traduzindo a melhor experiência da marca, mix completo de produtos, com bastante sofisticação. Construímos uma rede de influência com mais de 60 influenciadores, gerando conteúdo relevante e com engajamento crescente dentro das nossas mídias sociais, e também desenvolvemos aqui um calendário interessante de ações 360 dentro de todos os canais. A marca teve o seu maior crescimento dentro do atacado, do multimarca, 11% no trimestre, mesmo diante de um cenário de pandemia, o que mostra que ela vai ganhando mais o coração dos nossos lojistas, vem performando melhor no ponto de venda e vem traduzindo números bastante melhores. Ainda uma jornada longa, mas que a gente entende que a direção está correta e que a gente vem fazendo os investimentos, alocando bem os investimentos e principalmente focando em geração de conteúdo relevante,
construção de marca para que a gente possa crescer base de clientes e aumentar o engajamento. Passo aqui para uma visão um deep dive maior em canais. Começo na página 17, destacando o boost no nosso e-commerce, né? O canal mantém patamar de crescimento bastante alto, exponencial, fechando o trimestre com 231% de crescimento e o ano com 159% de crescimento. A gente entende que não é um cenário de estabilização, existe ainda muita oportunidade de evolução, de crescimento. A gente vem, as principais alavancas para esse crescimento apurado no último trimestre devem-se ao crescimento de fluxo, a boa gestão de marketing digital, evolução importante na conversão, que atingiu 1,9%, com pico de 3,3%, fruto de investimentos que a gente vem fazendo nos nossos produtos digitais, evolução de plataforma, sobretudo em usabilidade, tornando a jornada mais fluida, sempre com uma visão absoluta e foco no cliente. Evoluiu também bastante as modalidades Omni, tanto no aspecto da facilidade de compra, consegue chegar rapidamente na opção do retire na loja, do pick-up, do ship from, mas também como a gente integra online e offline para servir o cliente da melhor forma. Tivemos bom desempenho também na nossa plataforma de CRM, que foi responsável por 11% da venda. A gente tem uma característica de fluxo não pago, orgânico, direto e através de CRM social bastante interessante, no patamar de 44% da receita, e esse é um ativo que a gente pretende continuar desenvolvendo, né, numa agenda de evolução de SEO, de busca orgânica, cada vez mais com uma robustez na nossa plataforma de CRM, e também desenvolvendo a venda, a relação com o cliente através do social. Acho que vale destacar aqui também no e-commerce o fluxo de novos clientes, na ordem de 61%, e também a recompra, né, em torno de 39,3%. Acho que esses são os destaques gerais, além do papel que o app passa a ter, de novo, não só como uma ferramenta transacional, mas também como um núcleo de relacionamento com o cliente. A gente espera que a participação do app cresça exponencialmente, atingindo algo em torno de 25% das vendas totais do e-commerce até o final de 2021. A gente permanece bastante centrado e otimista na nossa meta. Os números no e-commerce, os números de janeiro e fevereiro se mostraram bastante interessantes, em linha com o plano e com níveis de crescimento bastante parecidos com esses reportados hoje aqui. Na página seguinte, número 18, vale destacar todos os novos canais digitais que a companhia colocou à disposição do seu cliente e dos seus parceiros. Já falei bastante sobre o app. Destaco aqui a nossa plataforma de social selling, que tem mais de 2.500 vendedores cadastrados, recebendo comissões e gerando leads para o e-commerce. A nossa ferramenta de WhatsApp Smart Sales, que tem sido uma extensão em franquias e lojas próprias, seja durante o fechamento ou mesmo com as lojas abertas. Tem tido crescimento bastante grande de atendimentos por mês, por trimestre, e traduz indicadores bastante interessantes de produtividade, né? Um ticket médio, por exemplo, 22% maior que o ticket médio típico da loja. Basicamente é uma operação através do WhatsApp, assistida, né, com o protagonismo do vendedor, que envia o catálogo digital, o link de pagamento seguro e faz toda a jornada ali, trocando com o cliente através do WhatsApp. E por fim, a gente vem avançando bastante, de forma bastante acelerada na integração dos marketplaces. Hoje a venda de marketplace corresponde a 11% do total da companhia. Esse número a gente vem controlando de maneira bastante diligente, compreendendo, né, em que parceiro plugar e por que razão, sempre olhando com um olhar de customização do sortimento do produto, respeitando as políticas gerais. Mas a gente tem visto aqui, além de um crescimento bastante grande do canal, da modalidade, acho que vale destacar a migração de clientes, né? Clientes que fazem a primeira compra no marketplace e posteriormente migram e fazem a segunda compra em diante no site, que são 65% dessa base. Passando ao slide 19, e trazendo aqui o desempenho mais recente do Same Store Sales. Então a gente publicou ontem um Same Store Sales de 1% no quarto trimestre, positivo. O critério aqui
obviamente exclui lojas e dias fechados durante o período, combina vendas online e físico, e também restringe aqui algum tipo de loja com restrição financeira, bloqueio de envio de pedidos. A gente observou nos primeiros 2 meses do trimestre um patamar mais alto durante outubro e novembro, e em dezembro a gente teve um leve descenso, principalmente causado pelo pico ou pela limitação operacional durante os dias o rush time do Natal, aqueles dias que antecedem as festividades. E que, no nosso caso, até pela relevância do dezembro, 60% do trimestre, e desse período, 25% do trimestre, desses últimos dias, a limitação operacional, as restrições impostas, até a certa insegurança do cliente de aglomeração, obviamente, teve um impacto grande aqui. A gente mostra também a tendência mais recente, na verdade não tendência, os números realizados, um janeiro levemente positivo, 1,4%, e um fevereiro já bastante melhor, seja pelo fluxo novo de produtos de coleção, seja por uma certa recuperação de fluxo, mas esse same store de 1,4 em janeiro, 5,7 em fevereiro positivo, tem sido bastante puxado não só pela participação do e-commerce, mas pelos indicadores de produtividade de loja, né? O fluxo tem sido bastante ofensor, a gente tem compensado isso com um esforço bastante interessante do time, mudanças na jornada de compra, adaptações do nosso visual merchandising para garantir bons indicadores de produtividade que compensem esse fluxo ofensor. Então aqui a gente traz alguns deles, 5 pontos percentuais de evolução em taxa de conversão, 12% no ticket médio e 11% nas peças por atendimento. Passo ao slide número 20, que traz aqui uma visão resumida do nosso plano de expansão. A gente aqui destaca 2 formatos que cumprem papéis diferentes. A mega loja, que traduz aqui o novo papel da loja física, na nossa visão, como centro de experiência, como one-stop shop, como hub de distribuição avançada de e-commerce, e a gente tem observado números bastante interessantes, né? A gente tem atualmente 6 lojas em operação, temos 7 negociações assinadas nesse trimestre, ou seja, tivemos o trimestre entre lojas assinadas e implementadas com 13 operações, e o plano, a meta para o ano é fechar com 25. Essas lojas trazem, óbvio, não é um critério de same store sales, mas trazem um ganho de produtividade bastante alto, algo em torno de 85% de crescimento da receita e, obviamente, uma alavancagem operacional importante na medida em que as despesas não crescem na mesma proporção. A gente tem aqui uma diluição bastante grande no custo de ocupação, no custo de pessoal, além da volumetria, esse papel preponderante de levar a melhor experiência para o cliente, de ter um sortimento completo e de, inclusive, aportar serviços, né, e personalização dentro dessa experiência. Na outra ponta, e não menos importante, muito pelo contrário, numa agenda de geomarketing mais eficiente, de ampliar o portfólio de formatos dentro do nosso plano de expansão, a gente tem um modelo light, que já foi apresentado aqui algumas vezes, então um modelo leve do ponto de vista de CAPEX, com um modelo de gestão bastante facilitado para o operador e que tem sido objeto ou ferramenta importante, tanto na conversão de multimarcas, como também na abertura de novas lojas em zonas brancas dentro do nosso Brasil profundo. Nessa agenda, a gente inaugurou 130 lojas ao longo de 2020 e tem um plano de expansão com 125 lojas. A gente está bastante confiante, o modelo tem retornado números bem interessantes, bom nível de satisfação do operador, né? Acho que vale destacar o quanto o multimarca convertido vem se beneficiando de sistema, ferramentas de gestão e maior transferência de know-how. A gente tem visto também um ganho de produtividade bastante expressivo, os 25%, aqui a gente está comparando até pela dificuldade do baseline de last year, o antes e depois da conversão, e a loja tem trazido um ganho de produtividade bastante interessante, com redução, obviamente, dos custos fixos. O CTO dessas franquias light está em torno de 5%, o que é bastante interessante para um modelo
que visa aumentar ainda mais a nossa capilaridade. A gente aqui, então, projeta uma frota de lojas ao final de 2021 de 858. O maior crescimento, ou todo o crescimento concentrado no formato de Hering Store, especialmente franquia Light. Chegando à parte final da apresentação, queria trazer aqui uma visão um pouco mais granular de duas jornadas super importantes para a companhia, né, a jornada de transformação digital e também o redesenho da nossa cadeia de supply. Acho que começo aqui destacando a evolução do CAPEX, né, será o maior CAPEX da história, 131 milhões, quase o dobro dos últimos anos. Esse investimento está concentrado basicamente em três frentes: transformação digital, modernização do nosso parque industrial e logístico e reformas de loja, sobretudo a expansão com mega lojas. Então, no slide 23, eu trago aqui em maior detalhe um pouco do desenho da jornada de transformação digital. São 84 milhões de investimento em tecnologia e inovação. Vale destacar aqui itens 1 e 2, que são a fundação dessa agenda. Então, uma evolução acelerada dentro da nossa infraestrutura e arquitetura de sistemas, né? Aqui vale destacar investimentos em infra, em segurança da informação, em adequação à LGPD, mas também visando evoluir em performance. Acompanhado disso, um outro ponto importante é a modernização dos nossos processos produtivos e logísticos. Aqui tem uma série de investimentos em aumento de eficiência fabril, novas metodologias de trabalho, automação de processo, implementação de novas ferramentas. Acho que destaco também os 4 pilares dessa jornada, né? Uma evolução na nossa gestão baseada em dados e analytics, com o uso de machine learning. Aqui a gente continua investindo na implementação da nossa plataforma de dados, desenvolvimento de ferramentas de analytics para suportar as melhores decisões nas áreas de negócio. Um segundo pilar que vale muito destacar é essa evolução contínua da omnicanalidade, tanto no aspecto B2B como no aspecto B2C. Aqui a gente destaca uma migração de plataforma de e-commerce na marca Hering, que está sendo conduzida com a máxima diligência e que vai nos permitir evoluir muito mais rápido os nossos produtos digitais e a nossa plataforma. Uma concorrência também para uma evolução dos nossos sistemas de loja, mobile, com a solução OMS embarcada, né? A gente quer trazer uma solução mais robusta, contemporânea, na nuvem, com mais possibilidades, que possa ser eficiente do ponto de vista de custo e simples no manuseio, para que a gente possa estender para todo o nosso ecossistema B2B. A gente tem um projeto gradativo de implementação de RFID, começando por lojas próprias de algumas franquias, né, segmentada por canais, e acho que também tem um ponto importante, que é a evolução do nosso modelo B2B, né? Então, da nossa plataforma não só transacional, mas que é ampliada com oferta de serviços, conteúdo, enfim, uma solução completa para que os nossos parceiros possam gerir melhor o negócio deles e acelerar, né, os seus negócios. Então, acho que a ambição aqui nesse pilar é bastante grande e são frentes super relevantes. Em terceiro lugar, destaco o compromisso e a evolução no atendimento ao consumidor, buscando um nível de excelência. Então, a gente investiu bastante na reestruturação do nosso saque, em automação de processos, robotização, integração de sistemas, porque a gente tem uma jornada bem mais fluida, e na potencialização da nossa plataforma de CRM, que já começa a colher os primeiros frutos, mas a gente entende que tem bem mais oportunidade do que o apresentado até aqui. E o último pilar, não menos importante, modernização de sistemas corporativos, né, com a robotização, aplicação de RPA, automação de processos, novas ferramentas no back-office, também para garantir bons controles internos e uma gestão com foco em eficiência operacional. E, no fim de tudo, destaco quando a gente começa a estabelecer um programa mais robusto de inovação aberta, né, investindo em ambientes mais atrativos e que fomentem a inovação, que consigam estabelecer conexão com parceiros,
com esse ambiente de tecnologia, startups né, a gente tem aí por aí parceiros potenciais que podem ajudar a gente a resolver muito mais rápido os problemas que a gente tem e destravar valor a partir daí. Então, a gente começa aqui a investir de forma mais robusta no estabelecimento de um programa de inovação aberta e na aproximação com esses potenciais parceiros. O último slide da apresentação, número 24, traz aqui de uma forma também bastante sintética o que a gente está pensando em termos de rol de iniciativas, visão e impactos dentro de uma agenda de redesenho do nosso supply chain. Então, a ambição aqui é consolidar uma plataforma digital integrada, ágil e sempre client first, de ponta a ponta, então com foco absoluto no sellout, nível de serviço, com bastante uso de dados, e que a gente consiga traduzir eficiência operacional ao longo de toda a cadeia e entregar, como eu disse, o melhor nível de serviço e garantir a satisfação dos nossos clientes, garantir o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Acho que as iniciativas-chave aqui são uma evolução no nosso planejamento integrado da cadeia, com melhor sincronização entre demanda e PCP, o redesenho do nosso ciclo de S&OP para garantir um melhor time to market e uma evolução no nosso indicador de OTIF, evolução no uso de Data Analytics e evoluir também na aplicação de Machine Learning e evolução do modelo preditivo. A gente também vem reescrevendo o nosso modelo de abastecimento para garantir segmentação e nível de serviço diferenciado por canal, produto e cliente. A revisão do nosso ciclo de vida de produto, né, que também traduz a nova pirâmide e novas políticas de estoque, além de uma gestão mais ativa com fornecedores e faccionistas para garantir capacidades de custos competitivos e sempre um ramp-up ágil de produção. A gente está vivendo um momento dentro da cadeia de suprimentos de moda bastante desafiador e que requer essa gestão mais ativa, boa flexibilidade, uma capacidade mais efetiva de resposta. Além disso, a gente vem trabalhando na implementação de uma metodologia de Lean Manufacturing para garantir redução do tempo de operação e ganhos significativos de produtividade dentro do nosso CD, além de uma revisão na nossa malha logística, gerando maior eficiência, menos estoque no caminhão e o produto chegando na hora certa, além de reduzir o custo do last mile. Acho que os impactos esperados estão aqui traduzidos, eu trouxe alguns valores indicativos que podem sofrer alguma variação. Então, é esperado uma redução de 10 semanas no time to market, uma maior assertividade no plano de demanda, no indicador MAPE de entre 15% e 25%, evolução do OTIF para superar a barreira de 95%, no tempo e no full order, evolução no full price sell-through, valor indicativo aqui é 75%, redução de ruptura e capacidade de reação no in-season, tentando limitar as rupturas a um patamar abaixo dos 5%, sobretudo nos produtos essenciais e meio de pirâmide, ou seja, no nosso frame de always on, redução nos níveis atuais de estoque, na medida em que a gente aplica uma nova política e revisa o ciclo de vida de produto, e por fim, aqui ainda não estimado, a revisão da malha logística, o ganho de produtividade no CD deve traduzir também um tempo médio de entrega menor, tanto para o B2B como para o B2C. Enfim, a apresentação era essa, queria agradecer a todos pela atenção e a gente abre agora para as perguntas. Obrigado e até breve. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Temos uma pergunta de Olivia Petronilho, do Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. Acho que a primeira é quanto à questão de supply chain que vocês falaram que estão enfrentando agora, né? Eu queria entender qual que é o estado hoje, né? Então, se a gente pudesse saber quanto de receita vocês acreditam que acabou sendo diferida para os próximos trimestres e quando que vocês esperam ter essa situação de matriz produtiva resolvida e já rodando normalmente. Minha segunda pergunta é quanto ao plano de expansão desse ano. Acho que é bastante lógico, queria entender o que vocês esperam aqui vir de conversão de multimarcas
e o que vocês já têm contratado, né, de franqueado que talvez já esteja fechado para abrir a loja esse ano. E a terceira é sobre esse último plano que você mostrou aqui do redesenho do supply chain. Thiago, vocês falam de nível de redução de nível de estoque. Queria entender quanto que é a saudabilidade do estoque hoje, né? Então, se isso aqui é você reduzir estoque de produto antigo ou se vocês querem trabalhar com giro de estoque mais alto de uma maneira estrutural. Obrigada. Bom, vou combinar a primeira e a terceira pergunta, que tratam de supply, embora em contextos diferentes, mas vou começar pela pergunta de expansão. A gente está com um bom nível de geração de lead, a gente tem hoje já 31 lojas aprovadas dentro do plano desse ano, e quando a gente olha para o breakdown entre conversões e novas lojas, a gente está ainda numa proporção de 60-40, 60% conversões de multimarca, 40% novas lojas. Mas o que me chama bastante atenção é que o lead de novas lojas vem crescendo, ou seja, esse percentual de novas lojas ao final do ano, quando a gente olha o plano completo, ele vai ser maior do que 40%. Apesar do cenário de incerteza trazido até pelo lockdown recente, o que a gente tem visto é um perfil novo, também de franqueado, que quer um modelo leve em CAPEX, com facilidade de gestão, que está olhando para alternativas de investimento, né, e está olhando para taxa de juro por hora ainda baixa. Então isso traz uma oportunidade de novos leads e novos interessados. A gente tem tido muito cuidado na seleção, né? Existe sim, pode existir o perfil mais investidor, menos barriga no balcão, mas é importante que aí a gente garanta a boa transferência de know-how. Então, acho que sobre expansão é isso, a gente está bastante confiando com o plano, até não só o formato light, ele tem traduzido um nível de investimento menor, mas um ganho de produtividade importante, né? E um conjunto de despesas pessoal e ocupação bastante controlada, ou seja, o negócio tem bottom line, é resiliente mesmo no cenário de pandemia e traz um bom retorno sobre o capital investido para esses candidatos. Sobre o supply chain quadro atual, acho que o segmento de moda tem sofrido bastante, né, desde da retomada. No início existia um cenário de escassez de matérias-primas, isso está controlado. O que não está controlado é a pressão inflacionária, né, sobretudo sobre o fio, né, que corresponde a algo em torno de 40% da nossa matriz de custo. A gente tem feito melhores negócios do que a média, até pela nossa escala, pela nossa volumetria, mas ainda tem uma pressão bastante grande aí. O fluxo, entretanto, o fluxo de matérias-primas está normal. Nosso maior gargalo hoje, e não me parece diferente do segmento, é a etapa de confecção. Então aqui a gente tem um fenômeno, inclusive social, de negócios que fecharam, pessoas que mudaram de ramo. Vale lembrar a todos que a nossa etapa de confecção ela é totalmente terceirizada, né? São pequenos e médios negócios, faccionistas, que cumprem essa etapa da nossa cadeia. A gente também tem visto um fenômeno social de migração para a informalidade, o que preocupa bastante o setor e principalmente as empresas que guardam um nível alto de compliance e governança. Mas a gente também tem conseguido, com um programa bastante robusto de financiamento de máquinas, de incentivos à produtividade, que tem conseguido mais recentemente ampliar a capacidade, né? A gente tem trabalhado em duas frentes: aumento de produtividade com transferência de know-how para esses faccionistas e aumento de capacidade, ou seja, mais postos de confecção, mais faccionistas, e o plano agora, final de fevereiro, começo de março, começou a tracionar mais, começou a ter um nível de engajamento maior. A gente espera assim dificuldades no curto prazo e curto prazo. Leia-se março, abril e possivelmente maio. A partir de meados de maio a gente começa a enxergar um cenário de maior estabilização na cadeia. Falando acho que sobre a última pergunta da Olivia, sobre um dos impactos seria a redução do nível de estoques. Sim, acho que tem, quando a gente olha para uma gestão melhor do indicador de full price sell-through, isso significa uma sobra menor, significa reduzindo sobras, reduzindo
o risco de estoque, reduzindo níveis de remarcação e participação de coleção não comercial no bloco da receita. Mas também a gente tem, e acho que daqui deve vir boa parte do ganho de eficiência, mas também a gente está promovendo como eu expliquei, uma revisão do nosso ciclo de vida de produto e da nossa pirâmide, trazendo ainda maior solidez para a base, né? E o nosso core business está ali. Isso também deve garantir uma melhor gestão de estoques, garantindo de um lado disponibilidade, mas sem uma necessidade de uma cobertura tão alta, né? Acho que um equilíbrio maior, aplicando maior ciência, tendo melhor visibilidade e também esse ponto do sincronismo, né, entre a demanda e a cadeia produtiva, tem uma alavanca de tempo aqui importante. Legal, se eu puder só fazer um follow-up, eu não sei se vocês podem compartilhar esse dado, mas acho que eu queria entender aqui o quanto de demanda teria vindo independente desse problema de supply chain, né? Então, se vocês tiverem alguma estimativa de quanto que teria sido o crescimento, quanto que vocês estão vendo de demanda de franqueado multimarca que vocês não conseguiram atender, só queria entender como é que está a visão de sell-in do lado de demanda, independente do que vocês conseguiram fulfill ou não. Não sei se pode compartilhar esse dado. Não, eu acho que posso trazer uma visão do que a gente deixou na mesa no quarto trimestre, algo em torno de 5, 6 pontos percentuais de receita de postergação de carteira. Parte dessa carteira foi atendida em janeiro, parte, óbvio, sofre uma pressão de cancelamento, até porque a gente não quer esticar o ciclo de vida de produto, não quer pressionar os estoques da ponta, mas acho que o que ficou na mesa aí foram 5, 6 pontos percentuais em função da retomada mais lenta da cadeia produtiva. Perfeito. Obrigada, gente. A próxima pergunta é de Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta está relacionada ao online de vocês. Vocês mostraram uma melhora bem relevante no online nesse trimestre e bem descolada, na verdade, do que a gente tem visto até em outros players. E aí a pergunta, ela vem um pouco porque quando a gente olha os dados de SimilarWeb de vocês, a gente vê que vocês têm uma vantagem competitiva importante, que é o fato de que muito do tráfego de vocês vem direto da pessoa clicando no ering.com.br, né? E não indo no Google procurando ou tendo anúncio e etc. Então, o que a gente queria entender é como é que vocês pretendem alavancar essa vantagem competitiva e como é que pretendem monetizar isso ainda mais para o futuro e por que vocês acham que vocês têm essa vantagem competitiva tão forte, né? Qualquer coisa que vocês conseguirem dar em relação a isso, acho que já ajuda. E a segunda pergunta está relacionada a M&A, porque a gente tem visto bastante movimento de consolidação no setor de roupa e sapatos, na verdade, e a gente queria entender um pouco a visão de vocês sobre isso, especialmente nesse momento que vocês já até fecharam algumas marcas, reduziram o portfólio para um portfólio mais ótimo. Se vocês acham que pode ser um momento, então, de começar a procurar oportunidades. É isso. Obrigada. O e-commerce. Bom, Helena, Thiago, eu vou responder a primeira pergunta sobre e-commerce. De fato, a gente está bastante satisfeito com o crescimento, mas, de novo, tendo absoluta consciência de que não é um cenário de estabilização, que a gente ainda tem bastante oportunidade de crescimento, de evolução, de melhoria desses resultados. Acho que você trouxe um ponto interessante. De fato, a gente tem uma participação do fluxo orgânico e não pago mais alta do que a média, como eu trouxe na apresentação, em torno de 44% no último trimestre. E aqui a gente tem trabalhado em algumas frentes, né? Acho que tem um tema de aproveitar melhor esse fluxo orgânico, evoluindo a experiência no site, tornando ela mais fluida, ou seja, trabalhando melhor a conversão, o delta entre fluxo e receita. Mas tem também uma agenda de SEO, de otimização de busca, que a gente vem dedicando mais tempo, que a gente entende que houveram algumas falhas ao longo no passado, e a gente já vem começando a colher os primeiros resultados também nesse tema. Além disso, a nossa plataforma de CRM vem sendo desenvolvida, a participação dessa venda no fluxo não pago vem crescendo, tanto na geração de fluxo como no percentual de receita. Acho que a gente tem conseguido cada vez mais personalizar essa oferta, dirigir melhor, fazer boas customizações para o cliente. Isso aí retorna resultados
melhores. E acho que um outro ponto também bastante interessante, ainda muito incipiente, em torno de 3, 4% da receita total, o fluxo oriundo do social, né? Então, como é que a gente trabalha melhor o social, também é um fluxo não pago, limpo e garante o engajamento desse cliente até a transação. Passo aqui a palavra ao Fábio para falar do tema de M&A. Olá, Helena, é Fábio falando. Eu vou tomar essa pergunta da questão de M&A, dizendo o seguinte, quer dizer, é claro, já é transparente para nossos acionistas, investidores e para o mercado, o foco que temos em reiniciar um ciclo forte de crescimento na companhia. E esse ciclo forte de crescimento, ele está baseado tanto no portfólio de marcas atuais, né? E aí eu me refiro à marca Hering Guarda-Chuva, tanto no adulto como no infantil com a Hering Kids, bem como também com a Desarme. E a gente com isso está cobrindo bem já uma parte desse crescimento forte que a gente quer fazer através dessas próprias marcas que ainda tem muito espaço no mercado que é absolutamente fragmentado, né? Então existe muita estrada aí para percorrer de crescimento com as marcas atuais. Entretanto, a companhia, pelo seu próprio modelo de negócios e pela sua própria estrutura de capital, ela tem a alternativa e a possibilidade de buscar outras avenidas para crescer ainda mais. E faz parte também da nossa estratégia transformar cada vez mais a companhia numa companhia com um portfólio de marcas e se tornar uma multimarcas atuando dentro desse conceito de marcas com propósito. Então essa é a nossa estratégia. E aí a questão do M&A, ela passa, claro, a estar incluída na nossa agenda. Nós olhamos coisas que aparecem, também temos sido mais ativos em procurar algumas coisas. Entretanto, a nossa visão é sempre aquela visão de trazer para os nossos acionistas oportunidades que a gente enxergue que dentro do nosso ecossistema elas tragam também alguma experiência no mercado em que atuam, ou que atuem, melhor dizendo, que tragam também, eventualmente, empreendedores, que a gente gosta muito disso. Nosso modelo de negócio sempre foi e é muito incentivador do empreendedorismo, né? Então, nós não temos a pretensão de adquirir negócios ou marcas tão somente. A gente gosta da ideia de trazer empreendedorismo junto. E, sobretudo, acima de tudo isso, que a gente também tem de compromisso com os nossos acionistas é em fazer isso dentro de um preço justo de mercado, tanto para os nossos acionistas quanto para aqueles que a gente venha a realizar algum tipo de M&A, seja ele qual for. Nós não atuamos por diretriz do nosso Conselho de Administração numa agenda de que o M&A tem que acontecer a qualquer preço. A gente acha que isso é eventualmente destrutivo de valor no longo prazo. Pode trazer, num primeiro momento, uma eufórica sensação de junção para crescer mais, mas muitas vezes isso tem se provado, e principalmente no nosso ramo, há vários exemplos recentes na história, né, que mostram que assim, essa busca de consolidação por consolidação, ela acaba depois se transformando num grave problema. Então a gente, de novo, por orientação do Conselho de Administração, sim, está atuante nisso, tem atuado, tem coisas que estão na nossa agenda, estão em pauta, mas dentro desse enquadramento que eu procurei transmitir na resposta que estou dando a você. Tá ótimo, ficou super claro, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta é de Gabriel Disselli, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta.
Acho que assim, já fizeram bastante coisa aqui, já perguntaram bastante coisa. Só, se possível, dar algum tipo de detalhe mais na parte de como está sendo o investimento, tanto no e-commerce e na parte digital, e se vocês estão tendo dificuldade para ou encontrar, ou reter, ou até atrair profissionais, dado que a gente está vendo um grande investimento aí por parte de várias empresas, né? Então, a gente está vendo dificuldade em algumas outras. Acho que é mais para entender como está avançando essa evolução. E se o CAPEX que vocês colocaram para e-commerce, principalmente, para TI, já considera isso. Muito obrigado. Gabriel, acho que sobre, né, o desafio de mercado, de atração de talentos e competências, acho que esse é um desafio atual e bastante comum. Acho que, de fato, existe uma demanda alta, né? Esse tipo de talento e competência está bastante concorrido. E acho que você precisa ir muito além da recompensa financeira para garantir retenção, né? Então, a gente é muito importante estabelecer, oxigenar a cultura, estabelecer um ambiente de inovação aberto para que as pessoas se sintam com a autonomia e empoderamento necessário para nos apoiar, né, e serem protagonistas nessa jornada de transformação digital. Acho que a gente está no caminho certo. Nesse sentido, a gente tem conseguido atrair novos talentos nesse âmbito da tecnologia lato sensu, não só no e-commerce, mas tecnologia como um todo. Acho que trouxe aqui vários aspectos dentro da jornada digital, e sim, os investimentos em plataforma, em produtos digitais e mais customer face estão contidos dentro desse montante total do CAPEX. Enfim, acho que é isso que eu posso dividir com você nesse momento. Já ajuda. Obrigado. A próxima pergunta vem de Tobias Stingelin, do Citibank. Bom dia, Fábio. Bom dia, Thiago. Parabéns pelas mudanças aí rápidas. Deixa eu fazer uma pergunta. A primeira delas é com relação ao crescimento forte do e-commerce, né, que vai continuar, e todas essas mudanças que estão acontecendo. Vocês têm como dar uma ideia de como é que estão os economics do e-commerce on a standalone? Eu sei que é difícil, porque, quer dizer, tem toda a parte de click and collect, você pode estar usando loja, mas você também tem tráfego orgânico, você tem tráfego pago, enfim. Como esse crescimento forte do e-commerce pode impactar o economics de vocês? Bom, Tobias, acho que eu posso trazer aqui, alto nível, alguns indicadores. A gente tem um controle no nível da BU, então acho que isso fica bastante claro. A gente tem aqui evidencializado o DRE do e-commerce. Concordo contigo, né? Eu acho que quando a gente, na medida que a gente quer desenvolver uma visão integrada, omnichannel, os números podem bagunçar entre loja e e-commerce, mas a gente tem visto que o ganho, né, a participação crescente no mix de vendas de sellout, e-commerce mais loja própria, vem sendo um inflator de margem, né, algo que vem produzido, vem ajudando a crescer a margem bruta da companhia. O e-commerce tipicamente traz uma margem bruta 5, 6 pontos percentuais menor da loja própria, mas pelo que a gente tem visto benchmark, a gente tem conseguido ficar acima. E quando a gente olha para o P&L como um todo, a gente tem uma operação hoje de e-commerce nos patamares atuais superafitária, né, com bottom line positivo e dentro do nosso plano, ou seja, do que a gente esperava para o momento. E a gente ainda entende que existem capturas, né, ganhos de eficiência operacional, seja melhor gestão do recurso de performance, seja uma evolução no nosso modelo logístico, que podem também reduzir a pressão que essas despesas operacionais exercem sobre o P&L e melhorar ainda mais o bottom line. É isso que eu posso dividir sobre o e-commerce nesse momento. Deixa eu só fazer um follow-up que deixa eu fazer um follow-up que cortou um pouco. Você falou que a margem bruta tende a ser menor, obviamente, no e-commerce, mas você falou que no total a margem bruta tem que ser beneficiada. É isso que você falou? Eu não entendi, não sei se eu entendi direito. Você tem uma mudança de canal, uma margem menor. O que eu disse, assim, visão companhia, o nosso percentual a nossa participação de vendas sellout, e-commerce mais loja própria, cresceu nos últimos meses, mesmo numa análise de receita equalizada, né, de 20% para 33%, ou seja, e a margem de sellout típica ela é maior que a margem de sellout. Então isso gera
quase 2 pontos percentuais de ganho na margem bruta total consolidada. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, quando eu faço o breakdown entre a margem da loja física, a loja própria, né, a margem do custo ao sellout, margem sellout, e do e-commerce, ela ainda guarda uma diferença que parece saudável de 5 a 6 pontos percentuais. Né? Então, e o que a gente vê, comparando com o benchmark, que é bastante satisfatório. Né? Então, e sobre margem bruta, foi o que eu explanei. Depois eu trouxe alguns aspectos aí que influenciam o P&L, que é no tema de redução, ganhos de eficiência e redução de despesas operacionais, tanto no uso da verba de performance como na despesa logística. Perfeito. Se puder fazer só dois follow-up. Só um ponto adicional, a própria migração de plataforma que a gente vai fazer esse ano também deve conferir alguns ganhos na linha da despesa. A gente deve reduzir aí alguns custos operacionais que a gente tem na transação. Perfeito. Mudando um pouco de capítulo agora, ano passado já, quer dizer, até antes da pandemia, você já falava muito de querer mudar o modelo muito para push and pull, né? Você queria deixar um modelo, quer dizer, que os sócios franqueados, com as iniciativas de supply e tudo mais, ele ficasse muito mais automático, até faz parte dessas iniciativas que você está falando. Onde é que a gente está nesse processo, nessa tua visão de fazer um modelo mais push and pull? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, quando é que você acha que aquele slide 25 que você mostrou lá, com todas as iniciativas que você está fazendo no supply chain, quando é que a gente vai começar a ver resultados daquilo? Eu imagino que é um processo bastante complicado, tem muita coisa acontecendo, mas quando a gente deveria, eventualmente, começar a olhar concretamente resultados relacionados a isso? Obrigado de novo. Bom, eu acho que tem uma dificuldade de mensuração no curto prazo, né? Primeiro semestre, até pelos efeitos da pandemia e o desafio que eu elenquei na pergunta da Olivia sobre retomada da cadeia produtiva. Mas a gente espera já impacto positivo e os primeiros resultados sendo capturados no segundo semestre de 21, na linha daqueles indicadores que eu trouxe na apresentação. E sobre alguns ali até mais facilmente percebidos na medida em que a gente consegue implementar aquele rol de iniciativas. Alguns ali são literalmente quick wins, na medida em que a gente arruma a casa, né, e restabelece o fluxo normal da cadeia produtiva. Sobre o modelo mais diretivo, de fato a gente, nos últimos 2 anos, evoluiu bastante e tem tentado encontrar o equilíbrio, né? Ou seja, evoluir na gestão de ciclo de vida de produto, de pirâmide, garantir disponibilidade dos ativos essenciais, garantir um sortimento competente na loja física, sem dúvida é um diferencial dela também, mas deixando, né, sabendo dosar e deixar parcela que o operador que a gente conhece o seu território possa customizar. Né? Acho que no Brasil tem diferenças culturais e de consumo que ainda não são efetivamente capturadas pelos preditivos, ou a gente precisa alimentá-los ainda, que a gente deixa mais a cargo do operador local, e acho que é super saudável e é customer-centric na medida certa. Mas a gente tem, sim, crescido bastante o percentual de produtos recomendados para garantir na base e meio da pirâmide que a gente está com o fluxo correto de produto, que o produto está chegando no tempo certo, que a gente tem boa disponibilidade nos canais. Eu entendo que a gente está num nível hoje bastante interessante e equilibrado, ou seja, na medida certa e com, acho que o que é mais importante, com resultados auferidos e interessantes e com um nível crescente de engajamento dos nossos parceiros, né, do nosso franqueado. Perfeito. Obrigado, Jonas. Bom dia. A próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado e obrigado por pegar a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. São 3 perguntas. A primeira seria sobre margem. Como é que a gente pode esperar essa margem se comportando em 2021? Vocês enxergam alguma pressão de custo olhando para frente, tá? E a segunda, olhando no digital, enfim, é um plano bem completo, robusto que vocês apresentaram. Quais seriam os principais gargalos para o crescimento pensando em 2021 e, enfim, como vocês vão atacar esses principais gargalos? E a terceira seria
você pudesse comentar um pouco mais dessa nova plataforma de e-commerce, a plataforma própria, a migração, enfim, se vocês puderem comentar, sempre bom. Obrigado. Oi, João. Bom dia, Rafael falando. Acho que assim, a companhia ela demonstrou uma capacidade bastante grande de gestão de margem bruta aí ao longo do último ano, no último trimestre, mesmo diante aí de um cenário bastante desafiador que a gente observou, né? Então, alguns trimestres já a gente tem ressaltado a nossa gestão de estoques, na qual a gente tem destacado a melhora contínua na qualidade dos estoques, de produtos acabados, com maior concentração aí de itens perenes, de coleções vigentes, o que acaba sempre limitando a necessidade aí de grandes remarcações de coleção. Então, nesse sentido, a gente também teve alguns impactos positivos aí, como foi mencionado já, de um melhor mix de canal, uma vez que a venda sellout ganha maior participação para o negócio, né? E a gente tem, como você perguntou, uma grande missão agora de equilibrar pressões inflacionárias de matérias-primas chaves, né, dentro do nosso negócio, principalmente fios, para os próximos períodos, né? Então a gente tem vivenciado um momento bastante desafiador do ponto de vista de matérias-primas, tanto com o ponto de vista de inflação, e a gente tem visto aí uma contínua alta nos preços de commodities sem uma contrapartida cambial, né? Ou seja, pelo contrário, né? A desvalorização real ela persegue e acaba dificultando o acesso a insumos e a pressão de custo. Então a gente tem buscado uma série de frentes aí, tanto de negociações quanto de engenharia de produtos, para a gente poder mitigar esses efeitos. Mas para 2021 a gente tem sim um desafio grande de equilibrar essa pressão inflacionária nas matérias-primas, né? Por outro lado, a gente tem observado um aumento recorrente no nosso sellout, como mencionado, principalmente pelo e-commerce, e que tem uma margem bruta cheia, né? Ou seja, a gente vende uma transação que ela é B2C, direto, né? Adicionalmente, eu acho que eu gosto sempre de ressaltar que o nosso modelo de negócio, ele é altamente alavancável, né? Então, à medida que a gente gera crescimento no top line, a gente gera uma alavancagem operacional na nossa fábrica, né? Ou seja, a gente consegue diluir também nosso custo fixo de fábrica. Então, esse efeito ele também deve perdurar aí ao longo de 2021. Então, em suma, assim, a gente tem sim um cenário bastante desafiador do ponto de vista de pressão inflacionária, a gente está trabalhando com precificação, a gente tem esses efeitos positivos de uma venda B2C e uma alavancagem operacional que a gente gera à medida que a gente vai crescendo o nosso top line. Acho que 2 pontos que eu gostaria de adicionar. A gente tem uma matriz de sourcing bastante flexível, né, capaz de migrar do nacional para o internacional, da produção própria para o outsourcing de forma bastante dinâmica. A gente deve ter um segundo semestre aí com uma matriz entre 88% de produção local, ou seja, o que nos alivia, né, da pressão cambial inerente. E além disso, acho que a gente fez sim alguns movimentos de ajuste de preço na ponta, muito mais equilibrados e medidos talvez do que alguns concorrentes. Óbvio que a gente está olhando para eles estão olhando para a gente. Tem um cenário de potencial recessão, né, e de certa forma como isso cabe no bolso do cliente, então a gente tem sido muito diligente, cuidadoso, né? Acho que fomos 2 movimentos desde novembro que não perfazem ou perfazem um montante equivalente a 10,4% de aumento de preço na ponta. A gente entende que é bastante saudável, principalmente pelo relativo, pelos movimentos que a gente observou na concorrência. Mas a gente pretende neutralizar essa pressão inflacionária de matéria-prima, não só com aumento de preço dentro da medida certa, mas principalmente com ganhos de produtividade, né? A gente vem desafiando bastante o nosso P&D, a nossa indústria, em ganhos de produtividade, e a gente tem conseguido, no tempo mais recente, algumas evoluções bem interessantes. E acho que tem uma plataforma. João, eu não posso abrir ainda a plataforma, que a gente está num processo,
mas eu acho que o racional é a plataforma aberta, que no início nos ajude na implementação e no desenvolvimento dos primeiros sprints, mas que pouco a pouco transfira conhecimento e que a gente tenha um time interno para dar continuidade, evoluir continuamente esse produto digital. A gente espera uma plataforma que nos ajude, além da robustez, de melhorar nosso tempo de carregamento, performance, a gente ainda tem alguns issues aí, mas também que nos ajude a evoluir de uma maneira muito mais ágil a experiência, a usabilidade, tornar mais fluida a omnicanalidade, melhorar cadastro, conteúdo, enfim, acho que tem ganhos em diferentes agendas aqui. E a gente está bastante confiante, tanto no tema da experiência e usabilidade, como no tema da performance, seja qual for o parceiro que a gente escolher nessa empreitada. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta é da sala inglês e será traduzida simultaneamente. E vem do senhor Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Morgan Stanley. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem. Não estamos ouvindo a pergunta. Senhor Andrew Ruben, por gentileza, repita a sua pergunta. Mr. Andrew Ruben, please repeat your question. A pergunta foi sobre aluguéis. Gostaria de saber como estão as negociações com os proprietários. The question has been on rentals. I'd like to know about the negotiations with the landlord. Bom, traçando um panorama geral, a gente tem sido bastante exitoso no que diz respeito à redução de custo de ocupação durante a pandemia. E aí sempre falando como rede, até porque a gente apoiou os franqueados nas suas negociações, seja com grupos de shopping ou com proprietários de rua. A gente teve uma redução no segundo trimestre em torno de 75% do custo de ocupação. Essa redução foi de 50% no terceiro trimestre e foi de 25% do custo total de ocupação, aluguel, condomínio e fundo, durante o quarto trimestre do ano, compatibilizando bastante o custo com o patamar de receita à época. Acho que tem um outro tema bastante sensível, que é a aplicação do índice de reajuste, que também é objeto da pergunta. Nesse sentido, com alguns grupos a gente tem conseguido a substituição pelo IPCA, com menor impacto sobre o valor locatício. Em outros casos, a gente tem conseguido aplicar um índice menor, algo em torno de 5% a 8%, mesmo mantendo o IGPM como índice de reajuste do contrato. E, por fim, nós estamos formando, assessorados pela Associação Brasileira de Franchising, construindo, junto com outras redes de lojas e franquias, uma tese, uma fundamentação, eventualmente para uma ação coletiva, para que a gente possa pleitear definitivamente a substituição desse índice de reajuste nos contratos. Essa é uma agenda nova, ela progredindo, eu posso trazer uma atualização em algum fórum futuro. Pode encerrar. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento o conference call da CIA Hering. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.